Gabriel Buozzi chegando para falar com a gente sobre uma coleção. Coleção, né, Buozzi, de prédios abandonados que se tornaram monumentos do descaso pelo Distrito Federal. A gente cita, por exemplo, no centro da capital, o Torre Palace, né, que é só a ponta do iceberg, porque tem muito mais por aí. O que chama atenção, Buozzi, é que o Distrito Federal, né, tem um dos metros quadrados mais caros do país, ou seja, tem que ser valorizado, mas só que a gente tem vários prédios abandonados que simplesmente ignoram essa tese do metro quadrado mais caro do país. O que o DF Legal pode fazer para, de certa forma, combater esse abandono que traz preocupação para os moradores e também prejuízo para os comerciantes que estão de cara com esse problema? Preocupação generalizada, né, Fred? Bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Pois essa não é uma situação isolada de uma região ou outra, não. A gente vai mostrar para quem está acompanhando o Bom Dia agora que essa questão de prédios abandonados é uma questão que a gente encontra no plano piloto e também nas outras regiões administrativas. Então tem no centro, mas também é descentralizado esse problema. E é um problema que traz várias preocupações. Para quem mora, para quem trabalha, preocupações como, por exemplo, as ocupações irregulares. Não é difícil a gente mostrar que locais abandonados, como o prédio que a gente está mostrando logo aqui atrás, na quadra 301 de Águas Claras, eles são ocupados de forma irregular. A gente, assim que chegou aqui na quadra 301, viu que logo lá abaixo tem sim pessoas vivendo lá embaixo, mas esse é só um dos problemas. Tem também a questão da sensação de insegurança que os moradores relatam. Tem também uma questão de problemas estruturais, porque são obras que estão com a estrutura toda exposta e que ficam aí à mercê da chuva, do sol, do tempo e que a longo prazo, isso pode trazer um problema estrutural, sim. Então a gente está falando de sensação de insegurança, ocupações irregulares, problemas estruturais. Como eu disse, não é um problema isolado, você mencionou um desses exemplos. A gente tem imagens para mostrar, então, o Torre Palace. Qual que é a situação do Torre Palace, que é um das obras mais emblemáticas quando a gente fala sobre essa questão do abandono. O Torre Palace, ele foi o primeiro hotel de luxo aqui de Brasília e está abandonado há muitos anos e virou inclusive alvo de uma disputa judicial. O hotel tem vista ali para o eixo monumental, foi inaugurado em 1973 e fechou as portas em 2013, virando inclusive ponto de drogas e dessas ocupações irregulares, como a gente comentou. O governo até tentou um aval da justiça para demolir o que sobrou do prédio, só que em 2019 o mesmo pedido desse mesmo tipo ali na justiça fez com que a justiça do DF negasse essa demolição e pedisse para que os herdeiros do prédio fizessem uma manutenção do espaço. E aí o que a gente viu nesses últimos anos? Um espaço totalmente abandonado e também degradado. A gente viu vidros de janelas e do hall de entrada quebrados, atos de vandalismo. Tem também questão de pichação e danos à estrutura física ali do edifício. Isso a gente falando sobre um monumento que fica ali no eixo, no centro da capital. Mas como eu disse, o problema ele não é só no centro, ele descentraliza. A gente vai mostrar outros exemplos. A gente mostra, por exemplo, na Asa Norte, algumas imagens que foram feitas pelo repórter cinematográfico nosso Bueno, Carlos Bueno. Ele registrou diversos prédios e, segundo ele, esses imóveis abandonados ficam na 506 Norte, onde funcionava o antigo prédio da PRF. Mas tem também na 516 Norte, onde estava ali um imóvel do Banco BRB. Falando agora sobre regiões um pouco mais afastadas do plano piloto, a gente tem um outro exemplo que vem de Sobradinho. Lá de Sobradinho, essas imagens foram feitas pelo nosso produtor, o Richard Assis. Ele mostrou a situação de um prédio abandonado na quadra central de Sobradinho, em frente à Feira Modelo. Segundo o nosso produtor, esse local está assim já tem muitos anos e o prédio está cercado sem qualquer movimentação de operários. E aí os moradores que moram ali na região dizem que esse edifício, inclusive, compromete a questão da estética, mas também a questão da segurança. E agora, falando sobre Águas Claras, de onde a gente fala ao vivo, a gente está aqui na quadra 301 de Águas Claras. E a situação desse prédio aqui que a gente está vendo abandonado é a seguinte: nós temos um vídeo que foi feito por um morador, o Roman. O Roman mostrou pra gente esse prédio e disse que os registros foram feitos de 2024 para cá. Isso mostra que não é uma situação nova, já são muitos anos de abandono. E segundo ele, não houve nenhum avanço
isso nessa obra nesses últimos anos. Isso preocupa quem mora aqui na região. Nas imagens, o cenário é basicamente o mesmo que a gente encontra aqui pessoalmente. Muito mato, entulho, rejeitos espalhados pelo local e também a questão da ocupação irregular. A gente tem agora uma entrevista com a Associação dos Moradores aqui de Águas Claras, falando um pouco sobre essa preocupação com esse cenário de abandono, especialmente em relação a esse prédio aqui da 301. Vamos acompanhar. Águas Claras possui atualmente entre 15 e 20 prédios abandonados. Prédios estes que oferecem certos riscos à sociedade, seja como um local para a proliferação do número de ratos, ou durante a época da chuva, como um local onde se acumula bastante água, fazendo com que o número de mosquitos da dengue aumente consideravelmente. É também um local que serve de abrigo para usuários de droga e também onde meliantes se escondem após praticarem pequenos furtos pela cidade. Fora que a estrutura desses prédios já deve estar comprometida com o passar dos anos, oferecendo um risco de desabamento. É necessário que as autoridades e os órgãos competentes tomem algumas providências a respeito destes esqueletos que se encontram não só em Águas Claras, como também em todo o DF. Pois é, ele falou aí sobre algumas providências e foi também o questionamento do Fred quando ele me chamou aqui para fazer essa entrada ao vivo. Quais são as providências? O que a Secretaria da F Legal pode fazer em relação a esses prédios abandonados? Nós questionamos, temos alguns posicionamentos. A Secretaria disse primeiro que em relação à fiscalização desses espaços abandonados, essa fiscalização ela é feita quando há um acionamento da Secretaria via ouvidoria. Então é preciso que haja uma manifestação pedindo essa manifestação, essa fiscalização, para que a Secretaria faça, então, essas fiscalizações. Disse também que essas fiscalizações podem resultar em, por exemplo, autuações como autos de infração, autos de embargo e autos de interdição. E disse também que tem atuado em algumas obras e edificações que tenham risco de desabamento, por exemplo, mas que esse é um parâmetro urbanístico, ou seja, essa obra de edificação abandonada, ela pode estar em uma área de regularização, uma área irregular ou não. O que a Secretaria também disse? Que as pessoas que estão em casa podem procurar a Secretaria para fazer essa fiscalização por alguns canais, como o site Participa DF ou então o número 162. Já que, segundo a Secretaria, essa fiscalização é feita a partir das denúncias, fica o convite aí para quem está em casa. Se tem alguma obra irregular próximo de onde você mora, os canais são o site Participa DF e o canal da ouvidoria, o telefone 162, para que situações como essas não se repitam, né, Fred? Com certeza, Boaz, é importante demais ter um controle aí sobre esses prédios abandonados e transformar esses locais, né, realmente dar utilidade a esses terrenos. Valeu demais.